Ladrão rouba um carro e o que encontra dentro dele muda sua vida completamente. Robert sempre foi conhecido por ser um rapaz muito problemático. Desde a época da escola, enquanto ainda estava aprendendo as primeiras lições de matemática e português, todos notavam que havia algo de diferente em seu comportamento, uma vez que estava constantemente implicando com outras crianças, puxando os cabelos das meninas e fazendo uma coisa ainda mais grave, roubando coisas da escola e de seus coleguinhas. A primeira pessoa que notou que o menino praticava esses atos de modo compulsivo foi a professora da terceira série durante um passeio da escola. Na época, ela ficou responsável por levar a turma para conhecer um clube de piscinas e percebeu que o pequeno Robert ostentava refrigerantes e salgadinhos ao lado de um outro coleguinha. Ao questioná-lo de onde ele havia tirado dinheiro para comprar aqueles alimentos na lanchonete do clube, Robert simplesmente inventou uma desculpa tão bem elaborada que ela acabou acreditando na hora. Só depois de refletir muito que a professora ligou os pontos e decidiu conversar com a mãe do garoto, descobrindo assim que ele tinha roubado dinheiro da bolsa da própria mãe. Apesar dos castigos que sofreu na época, o garoto foi crescendo com a mesma compulsão para pegar o que não era seu. 2 anos depois do incidente no clube, o dinheiro da cantina da escola desapareceu e a professora se lembrou do primeiro evento. Robert foi chamado à diretoria e até mesmo a polícia compareceu para dar uma dura no garoto, que novamente demonstrou muita frieza para se defender de um crime que, segundo ele, não tinha cometido. Ninguém nunca conseguiu provar que ele havia de fato roubado o dinheiro da cantina da escola, mas todos notaram que o menino começou a aparecer com brinquedos e apetrechos que eram caros demais para um garoto de escola pública. Com tanto descontrole dos pais e a ineficiência de qualquer outra pessoa em parar o destemido Robert, aquilo que era uma preocupação dos professores acabou se tornando uma dor de cabeça para a sociedade. Robert cometeu diversos furtos, até o dia em que se formou no 2º grau. O mais intrigante de tudo é que, contrariando o senso comum, o menino não apresentava notas baixas e praticamente não faltava aula, ficando até mesmo entre os alunos de maiores destaques em todas as matérias. Era como se ele fosse um pequeno gênio que, por algum motivo desconhecido, gostava de direcionar sua incrível capacidade de convencer as pessoas para cometer pequenos delitos. Só que no ano de 1998, quando ele foi pego pela polícia pela primeira e única vez, as ações de Robert acabaram trazendo consequências muito mais terríveis para sua vida do que simplesmente castigos e broncas. Depois de ter sido pego desviando dinheiro da empresa em que trabalhava como office boy, o rapaz, além de perder o primeiro emprego, conheceu as celas das cadeias pelo lado de dentro e aumentou ainda mais uma revolta contra o mundo que ele alimentava desde muito cedo. Lá dentro, ele conheceu gente da pior espécie e sofreu muito por causa dos seus erros. Robert apanhou de outros detentos, foi humilhado, fez coisas que não queria fazer só para garantir que estaria vivo no dia seguinte e se enturmou com pessoas que tinham pensamentos muito mais obscuros que o seu. Quando saiu e não reencontrou o apoio que sempre teve da família, ele se viu completamente deslocado do mundo e sem saber muito o que fazer. Na tentativa de arrumar um novo emprego, a sua ficha criminal acabou pesando e nenhum comerciante ou empresário queria dar uma oportunidade para sua recuperação. E foi então que ele viu que não tinha alternativa. Para sobreviver, precisava voltar a fazer a única coisa que sabia fazer tão bem: roubar. Durante seu tempo na prisão, Robert havia feito amizade com um homem conhecido como Anão. Ele era um sujeito baixinho, do tipo que ninguém imaginaria que seria capaz de fazer mal a alguém, mas que estava cumprindo pena por roubo de carros. Anão ensinou para Robert todos os truques que sabia para desarmar qualquer alarme e abrir qualquer maçaneta e porta de veículos de todos os tipos. Com a inteligência aguçada que sempre teve, Robert memorizou cada palavra e ensinamento ruim que saiu da boca daquele sujeito. E mesmo querendo nunca mais voltar a praticar a sua habilidade em roubo,
O desespero o fez voltar à cena criminosa. Era um domingo ensolarado quando Robert decidiu agir. Um cliente anônimo da internet havia encomendado para ele uma caríssima Mercedes preta e já tinha todo um esquema para fazer a troca de placa e detalhes no carro. Tudo que Robert precisava fazer era arrombar um veículo e levar até o ponto de encontro marcado. Pela primeira vez na vida, Robert sentia-se nervoso para cometer um delito. No passado, furtar para ele era apenas uma maneira de se entreter, ter a sensação de que estava jogando um jogo perigoso, e por isso ele via aquilo mais como uma diversão do que como uma coisa errada que estivesse fazendo. Só que depois de conhecer os horrores de uma cadeia, Robert agora sabia exatamente tudo o que estava em jogo. E por isso, o temor em ser flagrado e ter que voltar para a cadeia o assombrava mesmo antes de ele dar o primeiro passo em direção ao seu alvo. Mesmo assim, a fome e o desespero já batiam à sua porta e ele enxergava naquele roubo uma chance de ter algum tipo de esperança. O dinheiro que ganharia nessa ação criminosa não deixaria rico, mas em sua cabeça seria o suficiente para ele poder abrir um quiosque na praia e começar a refazer a sua vida. Robert caminhou normalmente até o local onde a Mercedes estava estacionada e conferiu as pessoas que passeavam no parque ao redor. Estava tudo limpo. O dono certamente não estava próximo e confiava 100% no alarme instalado. Tudo o que ele precisava fazer agora era se lembrar em como desarmar e sair dirigindo. Ele se preparou para usar toda a sua habilidade para desarmar o alarme, utilizando um velho celular que tinha transformado em um controle improvisado. Depois disso, só precisaria usar uma ferramenta especial para destravar a porta e, em menos de 30 segundos, faria o curto nos fios que dariam partida na valiosa Mercedes-Benz. Só que ele não precisou de nada disso. O alarme estava desligado e uma das janelas do banco de trás estava aberta. Quando ele forçou a maçaneta, a porta do carro simplesmente se abriu e tudo o que ele precisou fazer foi dar partida e sumir no mundo com esse luxuoso automóvel. Estava tudo fácil demais, chegava a ser assustador, mas mesmo assim, Robert se sentou por trás do volante e, com o aplicativo instalado no seu celular, ele desativou o rastreador que o carro possuía. Em seguida, começou a dirigir e sentir que a adrenalina estava de volta em suas veias. Era agora uma questão de tempo para ter uma bolada nas mãos e fugir para o litoral, para começar a ser uma pessoa completamente diferente de tudo que já foi. Enquanto dirigia e pensava em tudo o que faria após esse último roubo, Robert notou que alguma coisa se movia no banco de trás. Como ele havia esquecido de ajeitar o retrovisor por conta de toda a pressa e o medo que só um ladrão de carros costuma ter, ele não conseguiu notar de imediato o que estava acontecendo. Praticamente no mesmo instante em que ele ajeitou o espelho e viu sobre o que se tratava, o choro de uma criança fez seu coração subir à garganta e o seu sangue gelar completamente. Logo ele entendeu os motivos de tanta facilidade para conseguir roubar um carro de tanta segurança como aquele. Aquele carro pertencia a uma mãe ou a uma família, e no momento em que se afastaram do veículo, deveriam ter ido fazer uma coisa tão breve que não se importaram em deixar o bebê conforto no banco de trás. Robert ficou desesperado. Agora seu crime não era mais apenas um roubo. Se ele fosse capturado, poderia muito bem ser enquadrado também pelo sequestro de uma criança. A cabeça do jovem ladrão estava a mil. O que estou fazendo da minha vida, meu Deus? Por que tinha que ter um bebê justamente nesse carro? A vida inteira de Robert passou em sua cabeça, ao mesmo tempo em que ele tentava pensar nas atitudes que tinha que tomar em tão pouco tempo. Ele pensava na criança chorando e também se lembrava da sua própria infância. Tudo isso fez um filme passar em sua mente. Ele se lembrou de um episódio em que seus pais também o esqueceram perdido no vagão de um metrô. Aqueles momentos tinham sido os piores momentos de sua vida. Ele tinha apenas 5 anos na época, mas ainda se lembrava de cada instante de terror que viveu, sem saber se veria seus pais outra vez. Foi um funcionário do metrô que o encontrou e o levou até a delegacia de polícia, que rapidamente encontrou seus pais. Mas agora ele carregava um bebê que certamente ainda não tinha completado seu primeiro ano de vida. Isso estava passando dos limites. Representava para ele o mais fundo que poderia chegar no poço de sua vida.
Robert chegou ao trevo rodoviário que levava à saída da cidade. Certamente, naquela altura, os pais da criança já tinham notado o sumiço do carro e estavam desesperados com o desaparecimento do filho. Ele parou no acostamento e, com todo carinho, pegou a criança em seus braços, balançando ela e cantando uma canção de ninar. De alguma forma, o ato acabou surtindo efeito sobre o bebê, que se calou e até sorriu para ele. Aquilo foi demais para o coração revoltado de Robert. Ele então colocou a criança de volta no bebê conforto e fez o retorno. Não importavam as consequências, mas prosseguir com aquela loucura estava fora de cogitação. Robert dirigiu de volta ao parque. Durante todo o trajeto, sua preocupação estava voltada para a criança no banco de trás, e ele nem mesmo se importava mais se fosse interceptado pela polícia. Quando chegou ao local, percebeu que uma aglomeração já começava ao redor da área onde o parque ficava. De longe, ele viu as luzes da viatura e uma multidão ao redor de uma mulher que chorava compulsivamente. Robert desligou o veículo e sentiu vontade de se entregar. Ele queria se punir por tudo que tinha feito e estava completamente arrependido de tudo o que fez e no que tinha se transformado. Foi então que a criança começou a sorrir para ele. O bebê simplesmente sorria sem parar, como se estivesse enxergando algo além de Robert. E isso fez o coração do rapaz se encher de paz e esperança. Robert então viu que a criança segurava o celular que ele usaria para desativar o alarme. Devia ter deixado cair no bebê conforto no momento em que pegou o bebê para niná-lo. E foi então que ele teve a ideia e agiu rapidamente. Robert ligou o carro outra vez e o encostou por trás de alguns arbustos. Ele retirou o celular da mão da criança e saiu do carro. Correu até a esquina mais próxima e simplesmente ativou o alarme, usando o aplicativo que tinha programado para roubar o carro. Quando o som do alarme chegou até o parque, a mãe da criança o reconheceu imediatamente e todos começaram a correr na direção em que o carro estava. No meio da confusão, ninguém percebeu o ladrão que se misturou na multidão. E tudo que todos assistiram foi uma mãe aliviada pegar o seu bebê no colo, chorando de alegria. Robert percebeu o mal que faria aquela família se tivesse seguido com seu plano errôneo de mudar sua vida. Daquele dia em diante, ele entendeu que tinha recebido uma segunda chance. Desde então, Robert pensa nessa criança todos os dias em que acorda, e isso o motiva a ser um homem melhor. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois isso garante que novas histórias cheguem até você. A gente se vê na próxima história. Um grande abraço e fiquem com Deus.